e conseguiu usar como uma forma de estratégia para poder conseguir vencer o cara. Então não é só copiar, ele não é um bucha. Tem gente que fala que ele é um bucha, né? O que conecta a gente com o protagonista é a jornada dele. A cena ficou ainda mais foda. Imagina você colocar uma cena muito épica da obra. E o Yuta Okkotsuki de Jujutsu Kaisen mostrou que não é apenas bucha, não é apenas privilegiado. Ele mostrou o que é realmente capaz nesse último episódio de Jujutsu Kaisen e você vai entender tudo com detalhes. Rika, por favor. É claro, o selo amaldiçoado do clã Inumaki. Morra. Então, se inscreva nessa porra e bora pro vídeo. Yuta Okkotsuki de Jujutsu Kaisen, acredito que muitas pessoas conhecem quem é o Yuta, mas algumas pessoas também podem não conhecer e também não podem não lembrar tanto que a primeira aparição do Yuta foi justamente no filme Jujutsu Kaisen Zero, que já apareceu quebrando um monte de paradigmas e sendo comparado até com um grande potencial a ponto de ser comparado com Satoru Gojo, né? Que o Satoru Gojo é o auge do mundo do Jujutsu Kaisen. E o Yuta Okkotsuki, ele só foi comparado por conta disso, além de ele ser também do clã Gojo, ele também tem a Rika, né? A Rika que consegue copiar qualquer técnica amaldiçoada, que isso por si só já é meio roubado, só que ele apareceu com uma personalidade meio chata, né? Convenhamos, meio chata. Ele, para ser um protagonista, eu não sei se algumas pessoas iam gostar dele ser o protagonista. Eu, particularmente, não curto ele como protagonista. Tudo bem que o Itadori eu acho o Itadori um pouco mais carismático, mas ainda assim parece que o autor odeia o Itadori, não é mesmo? E o Yuta Okkotsuki tem aquela personalidade com um moleque um pouco de... Pode dizer a palavra sad boy? Talvez ele seja um pouquinho de sad boy. Um moleque meio pra baixo, com a expressão meio pra baixo, tudo mais, meio tímido e essas coisas. E a primeira aparição dele, ele é muito na dele, é muito quieto na dele e não interage tanto com as pessoas, tornando até um pouco um personagem meio chato, né? Com o decorrer do filme, ele consegue enfrentar o Suguru Geto, que é um feiticeiro de grau especial, assim como o Satoru Gojo. Claro que ele não chega aos pés do Satoru Gojo, mas é um feiticeiro muito forte mesmo. Ainda assim, o Yuta conseguiu derrotar ele graças à Rika, mas teve um sacrifício da Rika para poder ele conseguir vencer o Geto. Não um sacrifício, ele libertou a Rika por si só, né? Mas aí beleza. Aí você deve estar pensando assim, como que ele tem a Rika se ele sacrificou a Rika? Tipo, ele tem a Rika no mundo hoje, atualmente, mas ele sacrificou a Rika no filme. É porque a Rika no filme, ela se manifestava realmente como uma maldição. Então, ela tava com os poderes avassaladores de uma maldição. Tanto que ela é considerada como rainha das maldições. Pra quem não sabe, Sukuna é o rei das maldições. Porém, quando ele libertou a Rika, ela se libertou como uma maldição, porém voltou como um Shikigami para o Yuta Okkotsuki. Tchau, Yuta. Se cuida. E não venha pra cá tão cedo, viu? Tanto que, se vocês pegarem esse detalhe, antes o Yuta não tinha condições para poder copiar alguma técnica dos feiticeiros. Ele podia copiar qualquer técnica dos feiticeiros sem nenhuma condição. Agora, a condição que ele tem atualmente, a Rika precisa comer alguma parte do corpo desse feiticeiro para poder conseguir copiar essa técnica. Porque ela se manifesta como Shikigami e quando a manifestação dela acontece por completo, ele só pode usar ela durante 5 minutos. Só que nesse episódio especial de Jujutsu Kaisen não só foi um episódio muito bem feito, muito bem trabalhado, porque no mangá parece como se fosse uma luta genérica, vou colocar entre aspas, porque mesmo sendo no mangá é uma luta bem legal. Quando é por isso que eu falo, pessoal, quando vai pra animação, se for uma animação bem feita, se for bem trabalhado, um roteiro e tudo mais, torna-se um momento pequeno que é nada, um momento gigantesco. Um momento gigantesco. E ali naquele momento, o Yuta, que durante a terceira temporada inteira ficou sempre no escanteio, sempre aquele... continuava com aquela personalidade um pouco mais tímido e tudo mais, mostrou que ele tem... como que eu posso dizer? Que ele merece o título de um feiticeiro de grau especial. Que ele simplesmente não ficou parado enquanto estava fora. Ele realmente treinou e é realmente capaz daquilo. Tanto que quando vem daquela luta, por certos momentos eu pensei assim, pô, quem conseguiria enfrentar aqueles caras além do Yuta?
Não sei, quem conseguiria enfrentar os caras ali do Yuta? Ah, mas Diego, o Yuta é como se fosse um Sharingan, só copiar as coisas. Mas não adianta só você copiar as coisas. Então o Yuta tem aquele talento lá bem escondido que é o quê? Ele pode copiar as coisas, porém ele consegue também usar com maestria e com estratégia. Com estratégia, tanto que ele consegue usar a fala amaldiçoada do... Eu não esqueci o nome do maluco, mas é o cara que fala salmão toda hora. Ele consegue usar a fala amaldiçoada dele, rouba a técnica da menina que consegue manipular, se não me engano, acho que manipula o ar, se não me engano. Manipula o ar, posso estar enganado. Mas manipula meio que o espaço, o ar. Ele conseguiu dominar aquela técnica e ainda usar contra aquele cara que atira raio pelo cabelo. Foi, minha pessoal, sou péssimo com o nome. E conseguiu usar com uma forma de estratégia para poder conseguir vencer o cara. Então não é só copiar, ele consegue usar de uma maneira muito eficaz. Tanto que durante a luta dele inteira, ele conseguia tancar os dois caras sem manifestar a Rika por completo, porque a Rika estava lá protegendo as pessoas lá no estádio. Então, ele conseguiu enfrentar os caras e ainda conseguiu sem a Rika e ainda usando também reversão de feitiço, derrotou uma maldição de nível especial. Tudo bem que ele levou umas porradas assim, só que ele esperou o momento certo para conseguir aplicar a reversão. Uma reversão de feitiço? A reversão de feitiço na barata, lá na barata asquerosa, para conseguir matar ela de vez. Então o Yuta, ele não é um bucha. Tem gente que fala que ele é um bucha, né? Porque basicamente ele nasceu como um especial, ele nasceu cheio de dons. Tanto que eu acho que o próprio Yuta fala que ele é privilegiado porque nasceu com essas coisas. Só que não adianta você nascer com um dom se você não vai e trabalha esse dom. E o Yuta mostrou nesse episódio que ele trabalhou sim duro para poder conseguir dominar esses dons dele. E na luta final contra esses dois feiticeiros que eu também considerado de grau especial, o mais interessante é que o Yuta, ele odeia lutar. O Yuta não gosta de lutar. Só que diferente de alguns personagens aqui que eu vou citar, Gohan. O Gohan, por exemplo, que odeia lutar, porém, ele só lutou contra o Cell depois que o Android 16 morreu, depois que tudo foi pro brejo, então ele foi obrigado a lutar. O Yuta não. O Yuta faz o que é necessário mesmo odiando lutar e mesmo odiando matar as pessoas. Aqueles que insultam meus amigos não merecem minha ajuda. E mesmo ali naquele momento enfrentando dois feiticeiros de grau especial, ele ainda poupou eles no final, mostrando que é assim, eu faço o que é necessário, só que também quando eu vejo que há um coração bom dentro dessas pessoas, ele acaba poupando elas. Eu não sei se ele viu um coração bom naquela menina lá que controla o ar, enfim, eu não sei qual que é o feitiço dela, e também não lembro o nome, não sei porque ele poupou ela, mas enfim, poupou e ela deu os pontos pra ele. Só que o cara também do topetinho que atira raio também parece bem gente fina e tudo mais, que ele só queria ter uma luta da hora. E mesmo o Yuta odiando a lutar, ele tava gostando daquela luta. Aí temos uma cena... Porra, é uma cena do caralho. É uma cena muito foda. Eu acho que todos os animes deviam pegar aquela abertura icônica que eles têm e colocar sempre numa cena muito épica mesmo. Tudo bem que foi uma cena com um personagem meio ok no mundo de Jujutsu pra poder fazer com essa trilha sonora no fundo. Foi, mas ainda assim, pra você ver que um personagem meio ok, a cena ficou ainda mais foda. Imagina você colocar uma cena muito épica da obra com a primeira abertura, ou a abertura mais famosa. E eles colocaram a abertura da terceira temporada na cena final contra o Yuta, enfrentando aquele cara do topete. Pô, ficou sensacional. Sensacional, fora que a parte que o Yuta junto com os outros dois vai ativar a expansão de domínio, eu vou fazer uma crítica aqui, porque beleza que no mangá é diferente e tudo mais, e blá blá blá, que realmente acontece isso, mas eu fiquei imaginando isso como um fã dizendo aqui, imaginando como que seria se continuasse com aquela expansão de domínio e os três lutando dentro da expansão de domínio. Já pensou pra parar como que seria isso aí, se não fosse aquela barata voadora filha da puta ter entrado lá no meio do nada e explodido todo mundo pra casa do caralho, né? Vai tomar no cu, mas beleza. E o Yuta, ele nasceu como um privilegiado, que ele mesmo fala, só que diferente do Itadori, que o Itadori ele já é um personagem, um protagonista que tem uma crescente, que tem um
uma caminhada que ele sofre durante a sua caminhada, que ali você vê o Itadori realmente como um protagonista que tá crescendo ao longo da obra. O Yuta, como ele nasceu com esses privilégios, ele não funcionaria tão bem como um protagonista. Por quê? Justamente por conta dessa crescente que o Yuta não teria. Ele já começou a obra com um feiticeiro de grau especial. Isso já é muita coisa mesmo. Ah, mas Diego, ele treinou para poder melhorar as habilidades, que não sei o que. Realmente, ele treinou para melhorar as habilidades. Só que o fato de ele já ter nascido com esse privilégio já deixa a obra meio um pouco que decai, porque o que conecta a gente com o protagonista é a jornada dele, a famosa jornada do herói, a crescente que ele vai desde lá de baixo e vai chegando até o final. O Itadori tem as suas lutas internas, tem o seu sofrimento, ele sofre quando as pessoas morrem, ele sofre por carregar o peso do Sukuna, porque o Sukuna matou um monte de pessoas, então ele se culpa o tempo todo. Então você compra esse sofrimento do Itadori, você quer que o Itadori vença, e você compra até um ponto de você até um pouco se identificar por quanto que o Itadori se culpa por muitas coisas que acontecem na obra. Agora, diferente do Yuta, não. O Yuta já nasceu com esses dons, já nasceu privilegiado, já nasceu forte. Então, como que você trabalha uma obra dessa maneira, com uma crescente, com uma construção de personagem, com um personagem já forte, para você conseguir se conectar ao público? Meio difícil fazer isso. Uma obra assim, mais ou menos que tem um personagem super forte desde o primeiro episódio é o One Punch Man. Só que o One Punch Man é uma sátira, é uma comédia. Então, não tem como você fazer isso mesmo não sendo uma comédia. Ah, mas tem o Solo Leveling, que também o cara é muito forte. Mas o Solo Leveling também começou lá embaixo. Começou lá embaixo e tudo mais. É mais ou menos você entrar no jogo e já começar no nível 100. E você já começa no nível 100 e você não conhece as suas habilidades. Só que assim, se você dá um soco, você simplesmente destrói o boss ou o NPC que você tá enfrentando lá nesse jogo. Aí é só você aprender as habilidades e pronto, acabou. Mais ou menos isso que aconteceu com o Yuta, por isso que ele não funcionaria como o protagonista. Além desse poder avassalador, e assim, a opinião minha já nesse sentido, eu não acho o Yuta tão carismático nesse sentido para ser um protagonista, além desse poder, desse privilégio que ele teve. Porque tudo bem que ele tem aquela ideia do personagem tímido, retraído, tudo mais, que muitos animes têm, só que ele não tem uma questão interna ou uma crescente, ou até trauma, algum sofrimento que você compra, que faz ele... que você quer ver ele vencer ou que você quer ver o desenvolvimento dele. Simplesmente tem o filme dele, Jujutsu Kaisen Zero, corta ele não aparece a segunda temporada inteira e só aparece no final da segunda temporada e depois aparece na terceira temporada para cumprir o que o Satoru deixou para a missão dele, de que caso se o Satoru acontecesse alguma coisa com ele, o Yuta teria que cuidar do Itadori. Então é por isso que, apesar dos pesares, o Yuta provou que não é só bucha nesse sentido, mas provou também que ele é capaz, e esse episódio deixou a marca no Yuta, que era um personagem que eu particularmente considerava já, o Yuta é meio sem graça, para você ver como que é diferente as coisas que saem do mangá e quando você vê realmente em animação. Yuta provando que não é bucha, que não é apenas privilegiado, que ele sim é um cara forte, que sim, que talvez ele é um merecedor sucessor de Satoru Gojo, que todo mundo faz a comparação dele em questão de crescimento e talento. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Se inscreva no canal que você dá essa força gigantesca aqui pra nós. Tamo junto, desligando.